Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o podcast da Exame para quem não quer perder nada sobre o futuro da nossa economia. Eu sou o João Pedro Malar, repórter do Future of Money. Hoje eu estou substituindo o Gabriel aqui no comando do podcast e eu estou com um convidado muito especial, que é o Bernardo Sur, que é o atual presidente da Associação Brasileira de Criptoeconomia, ABCripto. Tudo bom, Bernardo? Tudo ótimo, João. Prazer estar aqui. Maravilhoso podcast, tenho acompanhado. Para mim é uma honra a gente poder conversar e fazer um bate-papo aqui sobre criptoeconomia, né? Vamos falar Exato. sobre Um tema que criptoeconomia. rende pouco, né? Pouco, né? A gente quase não tem aplicação, Quase né? nada, Quase quase não tem nada. aplicação. Quase não está sendo desenvolvido esse mercado incrível aqui no Brasil. Imagina, temos pouco a conversar. Então vamos lá, porque o tempo urge, então bora nessa. Bernardo, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é se você puder falar um pouquinho sobre a ABCripto, né? Para quem não conhece ou conhece pouco sobre essa entidade, então, quantas empresas hoje fazem parte dela, qual é o escopo, a atuação, enfim. Ah, maravilha, maravilha. Bom, a ABCripto é uma entidade, uma associação de empresas, né? Ela nasceu em 2018, com foco, com uma missão muito clara de ajudar a organizar e a desenvolver a criptoeconomia no Brasil. Então, essa missão, ela nasceu justamente porque a gente já via que o mercado brasileiro existia um grande potencial, né, de crescimento, de desenvolvimento, de integração com a sociedade, da criptoeconomia e com o mercado financeiro de uma forma geral. Mas para que alcançasse todo esse potencial, você precisa não apenas desenvolver. Você precisa ter ações de desenvolvimento, mas você precisa ter ações de organização. Então, a associação, né, a entidade, a ABCripto, ela nasce em 2018 a fim de alcançar essa missão. De lá para cá, a gente tem feito várias ações voltadas aqui à missão e nós entendemos que a melhor forma de alcançar essa missão é trabalhando em 3 pilares. Então, um pilar muito claro e muito objetivo voltados a políticas, ou seja, política pública, política privada, debate de regras, debate de leis, debate sobre regulações, sobre padrões e, claro, não é deixar a cargo do poder público a definir tudo em termos de organização, até porque o poder público, naturalmente, ele tem muitos temas a olhar, então o mercado também tem que fazer sua parte, por isso nasceu a iniciativa de autorregulação. Então a ABCripto também vem ali por meio do seu pilar de políticas, criação de políticas privadas voltadas à nossa autorregulação. Nós temos um segundo pilar, que não adianta nada a gente discutir políticas, organização, sem ter informações sobre o setor, sem ter informações sobre o mercado. E hoje o mercado cripto, ele carece de informações natural, né? É um mercado novo, é um mercado que tem, suas transações são, em sua maior parte, globais, elas sofrem influências de várias partes do mundo, sobre várias circunstâncias econômicas, financeiras, regulatórias, enfim. Então, nós temos um pilar aqui formado voltados a informações, a dados, né? Então, nós fazemos pesquisas, estudos. Recentemente lançamos o censo, tivemos um trabalho com a LCA, que em breve vai ser também divulgado, que fala sobre panorama econômico, empregos, impostos, desenvolvimento. E um terceiro pilar, não adianta nada a gente ter informações, não adianta nada a gente ter um pilar sobre políticas sem ter a cultura e educação envolvida nisso tudo. Então hoje a ABCripto está envolvida em ações educacionais, tanto em conjunto com o poder público, quanto em conjunto com o poder privado, em prol da sociedade, né, em prol de poder levar a informação correta. Fazemos ações educacionais com órgãos públicos, fazemos ações educacionais com a população, temos acordos firmados com várias entidades com fim de levar essa cultura, essa educação para a população, a fim de cada vez mais trazer a criptoeconomia para o presente das pessoas, né, sem tanta fricção. Legal. Então, falando um pouco sobre quem é, né, a ABCripto é essa entidade que ela está entre o poder privado, entre o poder público, entre a sociedade, a fim de ajudar o desenvolvimento da criptoeconomia aqui no Brasil e a organização. Hoje,
para poder finalizar, hoje nós somos um pouquinho mais de 40 associados, né? Entre eles nós estamos falando exclusivamente de empresas, mas todas as empresas que já têm negócios na criptoeconomia ou estão olhando a criptoeconomia aqui no Brasil. Então, nós estamos falando de exchanges, nós estamos falando de tokenizadoras, estamos falando de bancos, estamos falando de instituições de crédito, estamos falando de instituições de pagamento, estamos falando de prestadores de serviço, estamos falando de escritórios de advocacia, por exemplo. Então, nós estamos falando de todos aqueles agentes, todas as empresas realmente que estão envolvidas no desenvolvimento da criptoeconomia aqui no Brasil. Eu acho que um bom exemplo disso é que, enquanto a criptoeconomia cresce no Brasil, a Bcrypto também cresce, cada vez mais reunindo esses players. Não é à toa que nós já estamos alcançando mais ou menos, somente esse ano, 180% em termos de crescimento, quantidade de players e quantidade de ações que nós já fizemos. Legal. E aí você já me deu o gancho para falar da questão da expansão, né, que a Bcrypto teve. Porque cobrindo, né, produzindo matérias sobre a Bcrypto, eu percebi meio que 2 ciclos de expansão, né? O primeiro foi voltado para a criptoeconomia, né? Foi realmente trazer as empresas de cripto para dentro, formar associação. Se você puder falar um pouquinho de como foi esse primeiro movimento, convencer, né, essas empresas da importância e tudo mais. Mas eu também percebi nesse ano, principalmente, um ciclo de expansão voltado para empresas mais tradicionais, né, da economia. Eu lembro daqui da Visa, da Mastercard, né, do Itaú também, que foram todas anunciadas ao longo desse ano e que são empresas muito tradicionais, Outros mas que bancos também, né? esses bancos, então, e que estão voltando para cripto, né? Estão se voltando para Verdade. cripto agora. Então, se você puder falar sobre esses 2 ciclos e as diferenças, né, também entre esses 2 movimentos de expansão. Eu acho que você foi preciso num ponto, né? Foi em separar esses ciclos. Realmente, a Bcrypto ela tem 2 momentos realmente de ciclos e expansão, isso tem um motivo. Então, a Bcrypto ela nasce primeiro ali com 4 associados, em 2018, que tinham essa ideia de que, olha, sozinhos não adianta, né, trabalharmos sozinhos em prol de pautas que são comuns, né? Então, por exemplo, a autorregulação não adianta um player trabalhar com uma autorregulação, tem que ser um conjunto dessas empresas, né? E, naturalmente, começou primeiro uma união do mundo cripto, né, do setor cripto, né, de todos aqueles que tinham esse interesse em ajudar a organizar e a desenvolver a criptoeconomia. Então, esse foi o primeiro ciclo. Foi unir essas empresas, os empreendedores, na sua maior parte startups, inicialmente, né? Só que, quando a gente observa a criptoeconomia de 2018 para cá, muita coisa aconteceu. Quais são os fatores que aconteceram que levaram talvez para esse segundo ciclo? O primeiro deles, a entrada de investidores institucionais e a entrada de players tradicionais, que talvez ainda não tivessem negócios, mas já estavam se preparando, já estavam observando, já possuíam algum tipo de planos. Já olhava a criptoeconomia com grande potencial. Então, esse movimento, acoplado ao movimento regulatório internacional, que foi muito impulsionado, trouxe uma entrada dos agentes, que a gente fala que são as empresas mais tradicionais, né? Que são as empresas que estão olhando para o mercado financeiro como bancos, mas que agora também estão olhando para o mercado cripto também com grande potencial, que é o segundo ciclo que a gente chama dos agentes, que são os agentes transformadores, né? Que são as empresas que estão olhando a criptoeconomia, que estão olhando, já estão construindo negócios, que estão colocando seus negócios na criptoeconomia, mas que não nasceram na criptoeconomia. São empresas já tradicionais, nasceram bem antes disso, né? Então, esse segundo ciclo, como coloca de expansão, ele realmente é um ciclo da qual a gente já vinha buscando, né? Que é um ciclo já esperado justamente desse grau de evolução trazido pela própria evolução da criptoeconomia. Hoje nós falamos de 2 ciclos, mas futuramente a gente está falando, na verdade, de uma criptoeconomia que não vai separar A, B ou C. Uma coisa só, né? Vai ser uma coisa só. A gente vai estar falando de um mercado completamente interligado,
né? Uma vez está falando de uma tecnologia que vai interligar todos, não só o mercado financeiro, mas vai interligar a sociedade como um todo. Sim. Então, na verdade, o que a gente observa são os primeiros passos e a evolução da Bcrypto vem dando justamente com a evolução do mercado. Uhum. E uma curiosidade que eu tenho também, na sua opinião, teve algum desses 2 ciclos que foi mais fácil de acontecer? Porque eu imagino que, por um lado, as empresas de cripto, muitos entusiastas de cripto têm uma filosofia quase contra a organização, né? De uma entidade, uma coisa mais centralizada. Então, eu imagino que talvez tenha tido esse trabalho de convencimento também. Ao mesmo tempo, os bancos tradicionais, né, essas empresas tradicionais, por mais que tivessem interesse agora, também são empresas que talvez com cripto ainda estão indo meio devagar. Teve algum deles que foi mais difícil, precisou de mais convencimento? Teve o início. O início. O início, né? Você colocar a ideia, né? E você demonstrar qual que é o objetivo da ideia, Uhum. engajar as pessoas na ideia, porque uma associação ele é muito diferente da empresa de uma forma geral, porque ele não tem um produto, Sim. né? Ele não está visando lucro. Uhum. Né? Uma associação é sem fins lucrativos. Então, o que ele está visando? Está visando alcançar a missão, que no final do dia é um bem-estar social, que no final do dia é trazer mais segurança para a sociedade, que no final do dia é reduzir os atritos da sociedade, evoluir a sociedade para aquele ponto, né? Então, quando a gente está falando disso, como temos de uma associação, e como você bem colocou, empresas também muito jovens, né? Naquele mercado, um mercado ainda que não tinha nem 10 anos Sim. de existência naquele momento, realmente a ideia de se colocar foi a parte mais difícil. Por isso que durante 2 anos, 3 anos, desde a sua fundação, a Bcrypto se manteve com poucos associados. Teve ali com 5, 6 associados. Né? A formação da ideia é o período mais difícil. Mas ao andar das coisas, ao você observar como vem sendo desenvolvido, se torna quase que natural. Fala assim, olha, realmente, a gente precisa de uma entidade, a gente precisa trabalhar em prol dessa entidade, porque essa entidade não está trabalhando para A ou B, ela está trabalhando para a sociedade. E a gente precisa dessa interlocução. Então, o ponto mais difícil foi realmente o início. Eu acho que como todo bom empreendedor, né? O mais difícil é sempre o início, né? Mas aí preparou o terreno, vai mais fácil. Prepara o terreno, vai. Eu acho que aí se torna natural, né? Um bom planejamento, com uma missão muito clara, com objetivos muito claros, né? Se torna natural o andar, né? Desde o início, se você for observar sobre o que a Bcrypto defende, sobre o que a Bcrypto está se colocando desde o início, ela não mudou. Né? Desde o início a gente está falando, desde 2018, autorregulação, boas práticas, uma regulamentação, uma educação financeira para as pessoas. Então a gente vem trabalhando isso desde 2018. São coisas consistentes, né? Isso ajuda bastante. Sim. E você falou dessa questão também das empresas de cripto perceberem a necessidade, né, de se organizarem. E eu acho que o ponto talvez que mais gera essa necessidade é a regulação, né? É a questão das políticas públicas para o setor. E a gente teve a aprovação ano passado da lei de cripto, que a gente vai falar já sobre, mas antes dela entrar em vigor e tudo mais, a gente não tinha nada, né? A gente não tinha nenhuma lei específica para o setor. E aí a Bcrypto trouxe essa iniciativa de autorregulação, né? As empresas criarem normas, boas práticas também, para tentar, de alguma forma, se organizar e até também se distanciar de, talvez, de maus atores, né, desse ecossistema. Sim. Se você puder falar um pouquinho de como funciona essa autorregulação, quais foram os desafios que vocês encontraram, os resultados e tudo mais. Perfeito. A autorregulação, eu acho que... Primeiro vamos fazer a diferença sobre regulação e autorregulação, né? A regulação é algo imposto pelo Estado, né? Pensando em suprir gaps ou pontos de risco de um setor, de um negócio, enfim, em prol de trazer mais segurança para a sociedade. Então, serve a regulação, no final do dia, ela é para isso. A autorregulação, ela não vem do Estado, né? Ela vem do mercado para o mercado. Né? Ela vem de uma necessidade de que, olha, a gente sabe, existem gaps, nós precisamos nos organizar para que essas falhas elas não sejam sistêmicas e não comprometam todo o setor.
né? Uhum. Então, essa diferença da autorregulação para a regulação ela é fundamental. Porque a ideia da autorregulação ela vem do próprio setor. Sim. Então, o setor ela reconhece, ela sabe a necessidade, então ela fala assim, olha, vamos criar boas práticas. Começamos por onde essas boas práticas? Começamos por onde mais doía no setor, que é a parte de prevenção à lavagem de dinheiro, né, e conduta das empresas. Sim. Então, fomos no cerne da questão, né? E ali a gente primeiro começou com o processo, um código, a criação de um código, de uma aderência das empresas, onde as empresas elas poderiam ser auditadas, onde as empresas poderiam ser avaliadas conforme frente a esse código de autorregulação, que é para a Bcrypto vale tanto quanto uma regulação, acho que isso é importante, né? Passíveis de aplicar multa, passíveis de criar expulsão, enfim. E a partir deste momento nós evoluímos para agora um ponto a mais. O que a gente entende é o seguinte, olha, não vale a pena apenas ter uma autorregulação, mas vale a pena que nós consigamos evoluir essa autorregulação para se criar um certificado, para garantir para a pessoa que quando for entrar no site da empresa, quando for entrar no site do associado, para que ele observe que aquela empresa está aderente às práticas. Então, esse ano nós fizemos o lançamento do programa de certificação frente à autorregulação, que é um programa criado em conjunto com Deloitte, com KPMG, para poder auditarmos e criarmos esse processo contínuo de certificação das empresas. Tá. Então, nesse momento, o que eu quero dizer é nós evoluímos a autorregulação, demos um passo a mais dessa autorregulação e nós vamos continuar a dar passos a mais. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a autorregulação ela pega conduta e prevenção à lavagem de dinheiro. Ano que vem, já está programada a expansão para pegar tokenização, para pegar custódia e para pegar também cibersegurança. Tá. Então, vamos trazer mais segurança para o nosso setor e vamos garantir para que tenhamos, de fato, um setor robusto e seguro por meio dessas práticas, enquanto as atividades regulatórias, a regulação, as leis vão evoluindo também. Entendi. E aí, dentro desse ponto da autorregulação, na regulação, uma questão que está sendo um pouco... Hoje em dia eu acho talvez menos, mas que foi polêmica, foi a segregação patrimonial, né? Que é, para quem não sabe o que é segregação, é essa exigência, né? Essa regra de separar os fundos dos clientes da empresa em si, né? A segregação seria mais ou menos isso. E ela ficou de fora da lei, né? Que foi aprovada ano passado. Na autorregulação da Bcrypto, tem essa exigência de segregação ou não? Como que vocês trabalham esse ponto? Temos. Ele não está explicitamente no código de autorregulação. Tá. O código é público, por sinal, todos podem entrar e baixar. Mas ele está incluso em nossas políticas de aderência em relação à associação. Então, eu acho que isso é importante, né? Toda vez que a pessoa faz um pedido, né, para associar a Bcrypto, ela passa por um processo de diligência e ela tem que se comprometer com políticas e com as regras e normas da associação. Um desses conjuntos de regras e normas é a autorregulação. Mas nós temos outras regras e outras políticas, entre elas, por exemplo, a segregação patrimonial, que está descrita nas nossas políticas internas. Tá. Então, todas as empresas que fazem parte da Bcrypto, elas concordam em seguir essas políticas e normas da associação. Que já é uma parcela significativa. Que já é uma parcela significativa. Eu acho que isso traz um viés muito claro de que, assim, quando se debate o tema, a Bcrypto ela já entende que é necessário. A Bcrypto, a gente já institucionaliza isso por meio das nossas políticas e normas e autorregulação. E já mostra que é possível. Já mostra que é possível. Já mostra que é possível. O que a gente quer fazer, João, é até dar um passo a mais. Não só nós não só apoiamos as regulações e leis que tratam o tema, como no ano que vem, como eu falei, nós vamos ter uma política específica, uma autorregulação específica de custódia. Nessa política, nessa autorregulação, que ela vai ser aberta, vai ser auditável, vai estar dentro do nosso programa de certificação, ela vai ter regras específicas da segregação patrimonial. Tá. E ela vai ditar regras de como tem que ser também.
Ou seja, nós nos preocupamos sim com o tema. A gente entende que o tema é caro, que o tema é necessário e que ele tem que ser feito. Então, claro, aquilo que eu disse, o poder público tem um time dele, o mercado tem um time, tem outro time. Sim. E vamos unir esses times para que a gente possa fazer e trazer mais segurança para o mercado o mais rápido possível. E só para deixar claro também para quem está ouvindo ou vendo a gente, né? Por que hoje a AB Cripto e também outros agentes do mercado veem essa importância para a segregação, né? O que acontece quando a gente não tem a segregação? Muita gente confunde, né? E muita gente fala assim, poxa, segregação patrimonial é ruim porque, por exemplo, invalida staking. Né? Não é. Isso não é verdade. Então, eu acho bom dizer o que é a diferença, né? O que é segregação patrimonial. E é uma coisa tão simples quanto os seus ativos e os ativos dos clientes. O dinheiro do cliente é do cliente. O dinheiro da empresa, os ativos da empresa são da empresa. Um não pode utilizar o do outro. Pronto. É tão simples quanto isso. O que essa regra de ouro, que é uma regra tão simples, traz em termos de segurança? Bem simples. Pense que se a FTX tivesse uma regra como essa, ela nunca teria financiado suas operações com valores e dinheiro de clientes. Né? O que aconteceu com a FTX foi que ela utilizou o dinheiro do cliente, os recursos do cliente para financiar a sua própria operação. E a segunda maior corretora do mercado, a segunda né? maior corretora do mercado na época. Bem lembrada. Então, assim, essa é uma regra de ouro que já foi utilizada por outros mercados aqui no Brasil, o mercado imobiliário. Logo depois daquela... Bom, tem muita gente jovem que ouve, mas no Brasil teve uma grande quebra de empresas do mercado imobiliário que o mercado só foi possível ser recomposto após a criação de regras de segregação patrimonial. Então é uma regra muito benéfica, que hoje, inclusive, já existe no mercado financeiro. Não é algo novo. O mercado financeiro já pratica isso, o banco já pratica isso, instituições de pagamento já praticam isso, instituições de investimento já praticam isso. Então, o grande ponto que a gente está falando é que essa regra, que hoje é praticada em vários lugares, em vários setores, também valeria muito aqui. Sim. Na criptoeconomia. E quando as empresas da Bcrypto implementaram a segregação, vocês encontraram alguma dificuldade, alguma coisa? Olha, tem essa especificidade aqui de cripto que não torna possível, ou foi tranquilo, assim, de fazer? Eu acho isso uma coisa bem interessante, porque as pessoas, elas condicionam a segregação patrimonial à segregação física. Essa é uma forma de fazer. Sim. Tem N outras formas de fazer. Você pode fazer, por exemplo, segregação contábil. Você pode fazer segregação física, você pode fazer segregação lógica, segregação gráfica. O controle em si, ele não é a grande questão de como é feito. Existem N formas de você fazer a segregação patrimonial. Né? Então, existem N condições de você fazer. Então, escolha a melhor forma de você fazer, de você manter esse controle, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. E eu acho que, até olhando pelo ponto de vista de discussão com alguns reguladores, eles observam o mesmo. Ele falou assim, olha, dá para se ter a mesma discussão da segregação patrimonial por outros instrumentos sem ser a segregação patrimonial. Dá para se ter. O efeito é o mesmo. Então, a questão de como implantar, ela é muito particular. Mas sim, é possível em vários níveis. Tudo compete com como cada empresa ela quer seguir, como ela quer fazer. Entendi. E aí, indo para a regulação que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? A gente teve a aprovação no ano passado do que passou a ser chamado de marco legal, né? Das criptomoedas, ele foi meio que batizado assim. E aí ele passou a vigorar em junho, né, desse ano. E ele é bastante voltado para as empresas, principalmente de cripto, né? Ou seja, para a Bcrypto é tudo a ver, né? Verdade. Eu queria que você falasse um pouco como foi a recepção de vocês em relação a esse projeto, agora lei, né? O que vocês aprovaram, vem como positivo, o que vocês acham que talvez faltou, ainda não está muito claro nesse projeto, né? Nessa lei? Bom, eu acho que, primeiro, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo em termos de regulação. E isso se dá
Em boa parte, porque nós temos uma lei que ela é extremamente objetiva, né? O Brasil tem uma lei, nós temos uma lei que ela abrange os principais pontos necessários: fraude, lavagem de dinheiro, proteção ao consumidor, né? Tipificação, né? Ou seja, como funciona, inclui ali questões voltadas também tributárias, enfim, ela insere a criptoeconomia de uma forma bem clara. Ela não é uma lei detalhada, como a MiCA, por exemplo, no caso da União Europeia, que eu sempre brinco, eu falo assim, a MiCA é muito boa, mas me dá medo uma lei de 534 páginas. Sim. Imagina para os advogados. Imagina para os advogados. Né? Então, assim, me dá um pouco de medo, mas enfim, a gente está falando de uma lei extremamente robusta, né? Grossa, né? Um livro. Mas e de um setor que muda toda hora. De um setor que muda toda hora. Essa é a minha preocupação. Que assim, qual ponto foi engessado em lei uma dinâmica de negócio que ainda é muito recente, muito jovem. Se você for pensar, NFT até 2021, quase ninguém sabia. Sim. Né? E hoje em dia é menos importante do que era no passado. Do que era no passado. Então, é um mercado que traz muita inovação. Então, por que eu defendo tanto a nossa lei brasileira? Porque ela estabelece um marco, ela estabelece os princípios e joga para os órgãos reguladores a função de determinar as operações. Então, isso que eu acho muito bom, isso dá o espaço necessário para a gente continuar desenvolvendo a inovação no Brasil. Ou seja, por um lado a gente traz a segurança e por outro lado a gente traz o espaço para desenvolvimento. Ou seja, você não engessa. Isso é bom. Isso é bom. Então, quando a gente está falando dessa lei, hoje, ela é uma lei que era um projeto desde 2015, que ela vem sido debatida e aprimorada, foi debatida e aprimorada durante 7 anos. Nós tivemos aqui um grande papel, tivemos uma grande interlocução com todos os legisladores, com todos os órgãos na época. O projeto veio sendo modificado, né? Ele foi aprovado na Câmara, muito bom, né? E ao chegar no Senado, nós acreditamos que ele foi realmente aprimorado no Senado, mas ao voltar para a Câmara, alguns pontos foram retirados. Né? Vou chegar nisso já, nesses pontos. E desses pontos que eu acredito que a gente faltou, que foi que naquele momento a gente poderia ter deixado, a Bcrypto até defendeu, né, esse processo, um deles é a segregação patrimonial. Sim. Eu acho que se a segregação patrimonial, né, tivesse sido passada, a gente estava falando de um projeto nota 9,9, porque 10 eu acho que não dá para tirar, mas 9,9, né? Ninguém é perfeito. 9,9. Mas eu, por ter retirado, caiu ali para uma nota 9. Uma nota boa. Mas eu acho que esse critério poderia ter sido deixado. E você tocou nesse ponto da segregação. A gente, inclusive, lá no Future of Money, né, na Exame, a gente já deu notícias de alguns projetos que surgiram no Congresso, principalmente no Senado, né, na verdade, exatamente para tratar da segregação, né? Teve um outro ponto também que, se eu não me engano, ficou de fora quando o projeto foi do Senado para a Câmara, que acho que era um incentivo para mineração sustentável de Bitcoin, que também saiu. Você vê um espaço hoje no Congresso para esses temas, acho que principalmente a segregação, voltarem a ser debatidos, virar lei de alguma forma, ou não? Isso meio que já foi, o foco do Congresso agora são em outros temas. Como que é a avaliação de vocês? Eu acho espaço existe, momento existe. Esse não é um ponto que é discutido apenas pela sociedade, apenas pelo setor privado, mas também pelos órgãos públicos. Então, eles debatem também, eles também pressionam que a existência dessa regra seria positiva, né? Então, hoje, sim, existe espaço, sim, um debate está acalorado sobre esse tema. Nós temos outros temas que também estão endereçados, também, que estão sendo discutidos, né? Muito mais voltados por exemplo, o projeto que regulamenta Open Finance, Open Capital Markets, Open Assurance, enfim, que também tá ativo. Temos um outro projeto de lei também, da qual ele visa aprimorar o existente, né? Ou seja, criando classificações das empresas, de quais são os tipos de empresa e quais seriam a competência de cada um dos órgãos, né? Ou seja, visando detalhar mais o projeto.
Então, eu acredito que hoje nós temos espaço. Hoje esse tema ele não é um tema adormecido, Tá. mas ele é um tema que ele concorre com outras agendas do governo geral e tão prioritárias quanto o Brasil quanto a reforma tributária. Sim. Então, o que você tem, na verdade, não é uma... Você tem um espaço de debate, você tem uma abertura, mas você tem uma concorrência de pauta. Sim. Essa concorrência de pauta, a gente sofreu a mesma concorrência ano passado. Uhum. E ela é natural. E você acha que a gente pode ter alguma novidade legislativa ano que vem para cripto, mesmo sendo ano de eleição, com reformas, outras pautas? Você acha que é possível ou talvez isso fique para depois? Não, eu acho que é possível, eu acho que é possível. A gente tem um cenário muito positivo em relação a isso. Existe um cenário regulatório em si também que preza muito evoluir o ano que vem. Uhum. Né? Então, esse cenário por si só também tende a aquecer ainda mais a discussão em termos legislativos. Sempre uma coisa puxa a outra. Sim. Então, sim, nós temos sim, uma possibilidade de discutir isso, até porque o tema segregação patrimonial, como a gente já falou, é um tema de importância a todos. Uhum. É um tema de importância das empresas, é um tema de importância da sociedade, é um tema de importância dos órgãos reguladores. Enfim, acredito que o debate ainda vai estar bem aceso. Uhum. E aí, como você falou, em 2024 a gente vai ter um outro foco de atuação regulatória ali, que é o Banco Central, né? Ele foi definido por um decreto do governo, depois da lei, como responsável por regular as empresas de cripto, né? A CVM responsável quando for um valor mobiliário, né? O ativo, mas o Banco Central focando nas empresas e aí ele tá com essa previsão de fazer uma consulta pública, né? Ano que vem, com o estabelecimento das regras. Eles dizem que até o ano que vem também, até o fim do ano que vem, isso já vai estar definido. Quais são as expectativas de vocês para isso? O que vocês estão esperando que talvez possa ser definido pelo Banco Central? Que indicativos eles já estão dando, né? Isso eu acho que hoje, né, no mercado, a gente fala esse é um grande ponto de anseio do mercado, né? É quando é que vai sair as consultas públicas. Nós temos previsto para o Banco Central 2 consultas públicas. Uma primeira agora, vamos dizer assim, em formato de Q&A. Tá. Né? É a primeira vez que o Banco Central vai fazer nesse formato. Eu entendo os motivos, eu entendo quais que são os motivadores. Eu acho que está preciso nesse sentido. Então, nós temos essa primeira consulta pública em termos de Q&A, e nós temos uma segunda em relação à primeira regra. Tá. Né? Eu acho Só que sobre a primeira regra. Só sobre a primeira regra. Ele já apontou que não vai ficar na primeira regra. Sim. Eu acho que ele está correto. Né? Assim, nós temos várias regras que têm que ser vistas. Essa primeira regra, ela vai citar processos de autorização, a quem que é aplicável, a quem que não é. Uhum. Ou seja, qual que é a constituição da VASP. Né? O que seria uma empresa cripto ou seja... Só para quem não sabe, VASP VASP são empresas prestadoras de serviços de ativos virtuais. Perfeito. Ou seja, empresas cripto, empresas que trabalham com intermediação, né? Intermediação, custódia, qualquer tipo de negócio cripto. Uhum. Então, vai ter essa segunda regra que ele já falou que não vai ficar apenas nela, né? Nós teremos outras. Então, nesse momento, o que o mercado anseia, o que o mercado estipula é justamente essa consulta pública, que era primeiro apontado que ia sair em setembro. Agora nós estamos aguardando aqui para ser lançado aqui em janeiro, né? É o que a gente entende que vai ser mais plausível nesse momento, com a segunda consulta pública lá para abril, mais ou menos. E você acha que dá tempo da gente ter essas regras definidas até o fim do ano que vem? Acho que sim. É possível. Nós estamos falando aqui de um prazo mais ou menos de um mês entre consultas públicas, né? Tá. Recebimento de debates, enfim, entre a publicação e aí sim, formalização de mais 6 meses é completamente possível. Agora, o que eu acho importante observar é que a discussão regulatória não está apenas no Banco Central. Sim. Né? O próprio CVM já apresentou a sua agenda regulatória para 2024, que também está entre elas a revisão da 88. A revisão da ICVM 88, que diz hoje sobre crowdfunding, mas que está abrangendo muito mais que crowdfunding. Por exemplo, hoje a regra de tokenização, né, de valores imobiliários, ele está sobre 88. Então, nós temos, na verdade, uma atividade regulatória que vai se dar tanto no Banco Central quanto na CVM. Isso é positivo.
Uhum. Isso é muito positivo para o Brasil. Quanto mais segurança jurídica a gente tiver, mais negócios vamos ter, mais mercados vamos desenvolver. Eu sempre falo que no Brasil agora a gente tem uma oportunidade muito boa em mãos. Nós temos a oportunidade de estar entre o top 5 do mundo e talvez nós tenhamos em mãos a oportunidade de criar um polo cripto brasileiro. Polo cripto aqui, pelo menos no Hemisfério Sul. Legal. Né? Então, isso vai ser muito impulsionado pela agenda regulatória, por essa segurança. E o Banco Central, né, ele fez uma live recentemente em que ele começou a dar algumas pistas, né, do que ele quer fazer. E o que mais me chamou a atenção ali foram duas coisas, na verdade. A primeira, eles optaram por fazer uma distribuição de regras, por dizer assim, de empresas que oferecem tecnologia, né, Sim. blockchain, e para as VASPs. Então, eles falaram que, olha, independente do porte da empresa, o que importa mais para a gente é a atividade que ela exerce, não é Sim. bem o porte. Queria saber sua opinião sobre isso, se você acha que esse é o caminho correto. E aí, no segundo, eles falaram que existe um problema hoje de regulação, que é o fato que vários outros países e mercados grandes não têm ainda nenhuma regulação. E que talvez sugere, num primeiro momento, uma certa fuga, uma possível fuga para outros países, mas que eles acham que conforme o mercado vai adotando as regras, ele vai ficando mais seguro e mostra isso, ele consegue atrair de volta e, inclusive, talvez aumentar a parcela de investimentos que a gente tem de brasileiros em, por exemplo, corretoras nacionais, né, e não corretoras estrangeiras. Você acha também uma coisa que faz sentido? Qual a sua opinião? Falando sobre, quando a gente está falando sobre regras, o Brasil realmente está mais evoluído do que outros países no mundo. Agora a gente fala sobre atividade regulatória no Brasil, ele é realmente mais evoluído que outros países. Né? A gente tem outros mercados. A MiCA, por exemplo, foi aprovada depois da lei do nosso marco regulatório. E a MiCA ainda tem que passar por um processo de adoção, enfim. Nós temos ainda um caminho a andar, né? Sim. Pelos países membros ali da União Europeia. Ou seja, nesse ponto, realmente, o Brasil está mais seguro, vamos colocar assim. Mas eu não vejo isso como impeditivo de criar regras e estabelecer aqui a segurança necessária. Né? Eu acho que, se para o brasileiro ele corre risco, de alguma certa forma, por essa ausência de regras, então cabe aos órgãos reguladores brasileiros contribuir nessa redução de risco, nessa proteção. Sim. Eu acho que isso está sendo muito bem visto em relação ao cenário regulatório. Né? Ainda falando sobre a outra pergunta que você fez sobre as atividades das empresas, eu acho que está sendo bem preciso nesse ponto. Né? Hoje, o próprio censo ele demonstrou isso. O censo da BQ demonstrou que hoje as atividades das empresas elas são muito plurais. Né? Hoje você tem uma empresa que ela faz negociação, intermediação, mas não faz custódia. Aí você tem essa outra empresa que faz tudo isso só custódia. Ou você tem empresa que só faz custódia. Ou você tem empresa que apenas fornece o serviço para outras empresas. Então, eu acho que essa regulação por atividade, eu acho que é uma ação muito acertada. Perfeito. Né? Eu acho que é uma ação muito acertada. Você consegue personalizar Mas você a acha que regulação. corre um risco de talvez a gente ter, por exemplo, empresas que fiquem meio que híbridas nessas categorias que o Banco Central vai criar? Isso também precisa ser um pouco calibrado para a empresa não ficar meio que em dúvida de onde que ela está entrando. Você acha que isso não... Tudo vai depender de como é que vai ser essa construção. Tá. Né? Mas eu acredito que é possível, sim, você delimitar as regras e delimitar qual tipo de atividade. É muito claro. Não existe muito uma zona cinzenta, né? Tá. Então, negociação é negociação. Né? Você não muda. Ou custódia, ela vai ser custódia. Não tem como você interpretar de forma diferente. Então, não é tão cinzento. As atividades são mais claras. Perfeito. Nesse sentido. Então, acho que é possível, sim. Claro que tudo vai depender de como é que vai funcionar esse jogo regulatório, esse quebra-cabeças. Bernardo, tem uma pergunta, agora mudando um pouco de assunto, indo para mercado, né? Que é um tema que daria um podcast inteiro só para ele, mas vamos tentar falar um pouco mais breve. Adoro falar sobre mercado. Tem uma pergunta que eu acho que já tá virando meio que chavão. Toda vez que eu apresento podcast, eu faço pro convidado. Mas é porque realmente é uma coisa que eu gosto de pegar a perspectiva das pessoas sobre.
A gente tem em 2024, bom, a gente já está tendo agora, nesse mês, desde novembro, um movimento de valorização do Bitcoin muito significativo, né? Ele está negociando nos maiores patamares de preço do ano. E a gente tem para o ano que vem a perspectiva de 3 eventos que me chamam muito a atenção. Que, por um lado, já é quase certeza que a gente vai ter um ETF aprovado, né? De Bitcoin à vista lá nos Estados Unidos. Do outro, o halving. Pelo menos essa é a expectativa do mercado, né? Se não for, a coisa vai ficar um pouco feia. A gente tem a expectativa do halving, né? Do Bitcoin em abril, que é um evento bem... Tem gente que fala que hoje em dia é um evento quase místico, né? Em torno do Bitcoin. E a gente tem também, mais macro, né? A expectativa do mercado que talvez a gente já comece a ter alguns cortes da taxa de juros lá dos Estados Unidos. Essa perspectiva econômica é interessante. Juntando essas 3 coisas, o que você acha que a gente consegue esperar para o mercado cripto? E até que ponto, né, só o Bitcoin vai ser beneficiado por tudo isso? Ou é o mercado como um todo? Como que fica essa questão também? Porque os 2 primeiros eventos que eu falei estão ligados só ao Bitcoin, não é ligado a cripto como um todo. Como que fica essa coisa? Quando você está falando... E você ainda não citou um ponto que a gente estava falando anteriormente, que a atividade regulatória no mundo, ele tende a... Está avançando, né? Continua a avançar. Ele tende a acelerar, né? Até com as últimas publicações do BIS e da IOSCO demonstram isso, né? Demonstram que a atividade regulatória tende a acelerar cada vez mais. Bom, a gente tem um cenário muito positivo para a criptoeconomia, né? Porque, por um lado, nós temos um cenário econômico, vamos colocar, né? De redução de taxa de juros. Redução de taxa de juros significa que é mais dinheiro no mercado, né? Que é o investimento buscando, que é o mercado buscando investimento privado. Né? Então, nós temos mais dinheiro no mercado, o que é bom. Nós temos um cenário deflacionário do próprio Bitcoin, né, que é o halving, o halving é onde ele corta pela metade a recompensa, né? Ou seja, um próprio cenário deflacionário. Nós temos um cenário regulatório, como a gente já falou, de expansão. E, por último, uma pressão internacional muito grande por viabilizar os ETFs. Só uma BlackRock, né, envolvida. Mas não tem só a BlackRock, né? Se eu não me engano... Acho que são 13 pedidos. São 13, né? 13 são 13 pedidos. Então, imagina quanta pressão não está em torno disso. Por quê? Os investidores enxergam que essa liberação de ETF pode representar a mesma liberação que foi feita para o ouro, para o mercado. Então, é algo muito positivo. Né? Então, a gente tem um cenário realmente colocado muito positivo. Não acho que vai ser eu só acho que o único beneficiário vai ser o Bitcoin. Acho que é muito fácil a gente materializar o Bitcoin nesse cenário, porque ele é origem, né? Ele foi aquele que foi criado, hoje ele é a principal referência, ele vai continuar sendo a referência. Né? É o principal ativo mais conhecido. Ele, vamos dizer assim, é o primeiro, ele é a referência. Mas não foi o último. Mas não vai ser o último, nem vai ser o único. De fato, aprovado esse entorno, né, com esse cenário, com as aprovações, com as ações envolvendo o Bitcoin, naturalmente, toda a criptoeconomia no mundo ela é beneficiada. E não só apenas a criptoeconomia. Mas eu falo, a utilização do blockchain, da tecnologia de blockchain pelas empresas, por todos os outros setores, por todas as outras empresas, ela é alavancada a cada evento desse. Né? Então, o último evento que a gente teve foi graças à entrada de investidores institucionais, a aplicação, construção. Hoje nós tivemos um cenário de construção extremamente acelerada. Com eventos como esse positivo, que está se dando em torno de 2024, realmente a gente está falando que não vai ser só o Bitcoin que vai ser valorizado com isso, não. A gente está falando que a criptoeconomia como um todo e a própria utilização da blockchain como infraestrutura. Perfeito. Eu tô bem feliz assim, com as perspectivas de 2024. Eu não posso mentir. Tá dando motivos para sorrir, né? Tá dando motivos para sorrir. A gente tem um cenário muito positivo em mãos. Legal. Bernardo, minha água tá quase acabando, então é sinal que o podcast já vai ter que chegar ao fim. Mas eu tinha uma última pergunta que eu queria fazer para você. Sobre quais vão ser as prioridades assim, para a AB Cripto no ano que vem, né? Vocês querem continuar trabalhando essa expansão, ter esse diálogo de
autorregulação? Tá no radar, por exemplo, sei lá, começar a falar com outros países, dialogar também para ter uma regulação em outros países? O que tá no radar da AB Cripto para o ano que vem? Olha, isso é um ponto que você trouxe em termos de diálogo, é um ponto que nós sempre trabalhamos. A gente continua a expandir isso, mas o diálogo que nós observamos, que a criptoeconomia nacional ela começa a passar do território brasileiro, começa a ser uma necessidade mais internacional. Uhum. Então, sim, a gente planeja a expansão de criação de pontes para níveis internacionais, e para órgãos internacionais. Uhum. Esse é um dos pontos. Nós vamos continuar investindo fortemente com educação. Vamos até ter um programa de certificação, não apenas para empresas, mas para pessoas também. Uhum. Nós planejamos, sim, a criação de um instituto de ensino e pesquisa da Bicrypto. Legal. Eu acho que isso vai trazer um benefício maior para toda a sociedade. Uhum. E vamos, principalmente, também continuar a avançar a agenda regulatória, que já é meio clara, né? Mas para 2024 nós parece que fique claro. Mas, principalmente, vamos incentivar ainda mais a autorregulação nos temas que a gente colocou. Perfeito. Então, resumindo, nós vamos sim fortalecer a presença educacional. Uhum. Nós vamos continuar com a expansão da Bicrypto, olhando com criação de pontes a níveis internacionais, que é uma necessidade, algo que os nossos associados vêm trazendo também com benefício. Uhum. Vamos continuar a criar o debate regulatório e, principalmente, vamos fortalecer ainda mais o debate autorregulatório aqui pela Bicrypto com outros temas. Ou seja, assunto não vai faltar. Assunto não vai faltar. Basta que esse ano nós já tivemos mais de 4 acordos de cooperação firmados, né? Temos um com a CADA, Agência de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, temos um acordo de cooperação com a CVM, temos um acordo de cooperação com a SP Negócios, com a Prefeitura de São Paulo. Ou seja, temos um belo caminho e tenho certeza que nós vamos utilizar isso em prol de um 2024 bem em prol do desenvolvimento da organização. Legal. Bom, se você quiser acompanhar tudo isso, só seguir acompanhando a gente na Exame. Lembrando que a gente tem lá, né, a nossa editoria no site da Exame, mas também tem o nosso canal no YouTube. Queria agradecer muito ao Bernardo. Ô, João, eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você, ouvir você. Com certeza você vai voltar aqui no podcast, então é um até breve. Até breve. Um adeus. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Próximos episódios, inclusive, prometem conteúdos especiais de fim de ano, hein? Fiquem de olho. Até mais. Até mais.